Saudações, caríssimos telespectadores. Bem-vindo à segunda edição do programa Super Atleta. E hoje temos como convidado o herói do último jogo frente à Zâmbia, o Pachoyo Lau King, ou simplesmente Lau King. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Pois saudar aos nossos caríssimos telespectadores. Saudações aos telespectadores. O Lau King começa a sua caminhada no mundo do futebol pelo Ferroviário de Pemba. Pode nos explicar como vai parar o Ferroviário de Pemba? Bem, em primeiro lugar eu fui parar ao Ferroviário de Pemba por causa de um recreativo que acontece todos os anos nas férias em Pemba. E todos os jogadores, tanto profissionais, tanto não profissionais, participam nesse campeonato. E destaquei-me como o meu marcador e o melhor jogador do campeonato. Então, muitas das vezes as equipes profissionais vão buscar os jogadores naqueles campeonatos. Então, foi de lá onde o Ferroviário de Pemba conseguiu me tirar de uma equipe lá do recreativo e fui para o Ferroviário de Pemba. Então, sendo assim, o Lau King não foi fruto de uma escola de futebol ou academia, nem fruto da formação. Sim. Vendo do futebol recreativo para o profissional. Sim, eu não vim de uma formação, para falar a verdade. Existia na altura a escola de jogadores Mário Coluna, em Pemba. Eu tinha alguns amigos que lá estavam na escola de jogadores, mas lembro que fui só uma vez, umas duas vezes, mas o horário era muito cedo para mim, acho que eram 5 da manhã e na altura eu tinha preguiça de acordar àquela hora, então acabei desistindo e simplesmente encontrava-me com os meus amigos para jogar no período da tarde em forma de brincadeira, então não tive uma formação, simplesmente saí de um jogo do bairro para o profissional. Profissional. E do Ferroviário de Pemba, conta-nos como foi parar ao Desportivo de Nacala. Bem, fui parar ao Desportivo de Nacala, na altura o Desportivo o Ferroviário de Nacala organizaram um quadrangular em Nacala e convidaram algumas equipes para participarem naquele quadrangular. Uma das equipes foi o Bahia de Pemba. Eu na altura representava o Ferroviário de Pemba, mas como era um período de férias, o Bahia de Pemba convidou-me para ir participar desse torneio. E fui para lá junto com os jogadores do Bahia e destaquei-me como meu marcador do quadrangular. Então foi daí que alguns adeptos do Desportivo de Nacala simpatizaram-se e começaram a exigir para que fosse contratado e simplesmente os dirigentes acabaram acatando as ordens do público. Está certo. E quanto tempo ficou no Ferroviário de Nacala? Desportivo de Nacala. Desportivo de Nacala, quer dizer, Fiquei desculpa. um ano no Desportivo de Nacala, destaquei-me como o melhor marcador do Desportivo de Nacala naquele ano. Pela primeira vez o Desportivo de Nacala terminou o campeonato na 5ª posição e naquele período alguns clubes do Moçambola interessaram-se por mim e dentre os vários clubes que se interessaram acabei aceitando a proposta do Songo. Por que a União Desportiva de Songo? Porque na altura a União Desportiva de Songo já vinha de uma vitória, de um campeonato conseguido, de uma taça. Naquela altura a União Desportiva de Songo era, e na minha opinião continua sendo uma das melhores equipes neste momento do campeonato nacional. Então sempre foi o meu sonho jogar na União Desportiva de Songo. Então simplesmente quando surgiu aquela oportunidade acabei aceitando sem pensar duas vezes. 2 vezes. E vem se destacando na União Desportiva de Songo. Tem algum clube nacional que gostaria de limitar? Sim, alguns clubes históricos aqui em Maputo, como o Ferroviário de Maputo e Costa do Sol, são clubes que desde criança ouvi falar, então são clubes que gostaria algum dia de fazer parte deles. Quando é que é chamado, qual foi a sensação? No primeiro momento foi convocado para a Seleção Nacional. Bem, fui chamado pela primeira vez pelo técnico Abel Xavier, foi em 2017, quando ele vai para Nacala assistir um derby local, acho que todo mundo conhece o Desportivo de Nacala e o Ferroviário de Nacala. Assim, ele vai para lá e assiste e destaquei-me naquele jogo, então ele convoca-me pela primeira vez num jogo que tínhamos contra Cabo Verde em Portugal em 2017. Qual foi a sensação de Lau King e da família neste momento? Naquela altura foi boa, tendo em conta que na altura era difícil serem convocados jogadores do norte, tanto das equipes como o Desportivo de Nacala, era raro convocar os jogadores daquelas equipes, então naquela altura senti muito feliz porque
naquele leque dos jogadores convocados, acredito que era o único jogador do Norte a representar o Norte naquela altura. De certa forma, o Lau King aproveitou-se, com as devidas aspas, do técnico Gabriel Xavier, que abriu portas para esses clubes de menos expressão do Campeonato Nacional. Porque Sim, sim. veio na altura do Desportivo de Nacala, que não é um clube com muita visibilidade em relação aos outros. Como é que sentiu-se? Então é Sim. fruto de. Sim, senti-me feliz porque, como eu sempre tenho dito, que são esses clubes e são esses jogadores que querem dar mais. Muitas das vezes os jogadores que estão nos melhores clubes, tanto na Europa, tanto nos outros sítios, acredito que já têm a vida feita. Então a gara de um jogador que vem de um clube que precisa estar no melhor clube do país, tanto da Europa, é diferente de uma pessoa que já está com uma vida estabilizada. Então eu acredito que todos os jogadores que vêm daqueles clubes acrescentam algo maior do que, de alguma forma, acrescentam mais do que os outros. Então o Lau King sempre teve o apoio da família. Sempre tive apoio da família, nunca impediram-me de jogar futebol, sempre apoiavam-me, mas sempre priorizaram os estudos. Mesmo depois de ter trancado a faculdade, cursava o curso de contabilidade, mesmo assim teve apoio da família, que é isto que o meu filho quer, siga o seu sonho. Foi Sim, sim, exatamente assim? sim, tive esse apoio da minha família porque, não só como eu disse, acabei trancando esse curso, porque não só também eu queria estar naquele clube, que era o Desportivo naquela altura, e eu acredito que já estava na hora de eu estar a representar a minha província. Naquela altura, acho que eu e o Raul, que está neste momento fora de Maputo, Maputo. éramos os únicos jogadores do Norte, do Norte não, de Cabo Delgado, a disputarem o campeonato nacional. Então naquela altura senti-me orgulhoso e achei que fosse a hora certa de eu estar no Moçambique. Tem algum sonho, tem algum grupo internacional que sonha em jogar? Sim, sim. Desde criança eu sonho em ser jogador do Real Madrid. Por que Real Madrid? Primeiro porque acredito eu que é um dos melhores clubes do mundo. Já tem muitos troféus conquistados, os melhores jogadores têm tendência de ir para lá, então lá o que também pensa Jogar em pelo para Real Madrid. Tem algum número predileto? Usa atualmente 19 pela Seleção Nacional e 16 pela União Desportiva de Songo. Não, eu não jogo muito pelo número da camiseta. Claro que alguns jogadores preferem alguns números porque acrescenta alguma coisa, dá-lhes força, motivação. Mas eu acho que a minha motivação vem da minha cabeça, não do número da t-shirt. Locking já teve algum pedido, alguma proposta de algum clube africano? Já teve alguma proposta de um clube africano, dos campeonatos mais cotados a nível da África? Sim, já tive, exatamente não tive uma proposta, mas já já Interesse. existiu interesse do Simba na altura. Simba, Simba do Mixon. antigo, Sim, antigo clube do então, Mixon. o Simba interessou-se, mas infelizmente pararam, como eu posso dizer, pararam de conversar comigo. Então, acho que foi só o Simba aqui na África. Voltando à seleção nacional, acha que é importante que se dê espaço aos jogadores da segunda divisão, não só se restringam aos jogadores do Moçambola? Sim, como eu disse, a seleção nacional é de todos nós. Existem vários jogadores em Moçambique e jogadores com várias qualidades, e isso cabe ao selecionador nacional passar por essas províncias e ver esses talentos. Então todos os jogadores merecem estar na seleção nacional, porque a seleção nacional é de todos nós. O que acha do atual treinador dos Mambas, Chiquinho Conte? Bem, eu acho que é um dos melhores treinadores que existem no país, tendo em conta que foi o meu primeiro treinador na União Esportiva de Songo. Eu chego à União Esportiva de Songo graças ao Chiquinho Conte, ele que me contrata pela primeira vez na União Esportiva de Songo. Então, já conhecia ele, já treinei com ele, conheço muito bem a filosofia dele. Então, é um dos melhores treinadores do país, acho que todo mundo sabe disso. Ele já provou isso conquistando alguns títulos. É isso, é um dos melhores treinadores do país. Então, considera o ambiente da seleção nacional atualmente em alta? Sim, eu acho que é um ambiente que está bom, a seleção está motivada, há essa mistura entre os jogadores da Europa e os jogadores aqui do campeonato nacional. Então o ambiente está bom. Está muito bom.
Qual é a sensação de sair do banco e marcar o golo que deu a passagem de Moçambique à fase seguinte da qualificação ao CHAN? Bem, foi muito boa, tendo em conta que todo o país precisava daquela vitória, muita gente tinha desistido, tinha deixado de acreditar no Mambas, o público precisava daquela vitória e contra uma Zâmbia toda poderosa, acredito que muita gente não esperava que pudéssemos ganhar aquele jogo. Então, marcando aquele gol, eu pensei nos milhões de moçambicanos que estavam aqui a torcer por nós. Então, fiquei feliz. Pensei no selecionador que normalmente ele dá algumas dicas aos jogadores quando vão dentro de campo, algumas situações táticas, mas naquele dia ele não me disse muita coisa, simplesmente disse-me entre e seja o herói. Então são palavras que eu vou gravar e depois do jogo ele chamou-me, ou conversamos, então foi muito bom. O Low King encontra-se com o pé quente, como diz por aí. Qual é o segredo para essa atual fase que o Low King está a passar? Bem, há quem diz que estou com o pé quente, cabeça quente, então, já que marco com a cabeça, então. Eu acho que acredito que eu seja a melhor fase da minha carreira e acho que o segredo é acredito mais no meu potencial e deixo as coisas funcionarem naturalmente. Eu tenho como ídolo Cristiano Ronaldo e uma das entrevistas ele diz que os gols aparecem naturalmente. É algo que tu não podes forçar, tens que te divertir jogando futebol, então aparece naturalmente. Porque se tu fixas na tua cabeça, tem que marcar e deixas de divertir, acabas não marcando. Então tu tens que te divertir pensando na tua equipe, porque não podes priorizar mais o individual do que o coletivo. Então o coletivo deve ser sempre mais forte que o individual. Então jogando para o grupo, se divertindo, aparecem os gols. Low King vê Moçambique no CHAN? Acredito sim, temos jogadores com capacidade para tal, conseguimos provar isso. Como é que vê o próximo adversário de Moçambique? Teoricamente as pessoas pensam que é fraco, mas no futebol sabemos que não existem adversários fracos. E o Lau King é simplesmente um jogador que está preparado sempre que for chamado para fazer algo melhor. Que conselho tem para os jogadores que desejam um dia poder representar a seleção nacional? Bem, em primeiro lugar eu digo para eles que continuem a sonhar. Sonhando conseguem alcançar o seu objetivo, que acreditem nas suas capacidades, que nunca desistam, que confiem no seu potencial e que continuem a sonhar e não desistam. Porque o Lau King saiu de um bairro pequeno, saiu de um jogo do bairro para o profissional. Então tudo é possível, então continuem acreditando, que nunca desistam e que confiem no seu potencial e assim chegarão longe. Indo nessa cena de pensamento, que conselho dá às crianças que desejam seguir essa carreira de futebol? Bem, que continuem se divertindo, porque o futebol faz parte da infância de todas as crianças. Então, que continuem jogando futebol, que se divirtam, acima de tudo, futebol é diversão e nunca deixem os estudos de lado, que estudem, podem fazer as duas coisas, jogar futebol e estudar. E já numa fase adulta, com mais responsabilidade, tu já podes escolher o que tu queres fazer, já de forma consciente. Achas que as escolas de formação de futebol e as academias fazem diferença na carreira de um jogador? Fazem bastante, fazem. O ABC é muito importante. Os campos são muito importantes. Termos campos em condições, termos essas academias, materiais, bolas em condições. Isso tudo influencia no futebol. O que acha que deve ser feito para dinamizar nosso campeonato nacional? Eu acho que em algum momento o primeiro problema que existe no nosso país são os campos. Temos infraestruturas. Sim, temos muitos campos sintéticos e se temos campos naturais não são campos em perfeitas condições e aquilo acaba influenciando um pouco a qualidade do nosso futebol. Então acredito eu que os responsáveis deveriam olhar mais nesse sentido e que melhorassem mais. Disse que foi pedido pelos adeptos do Desportivo de Nacala, foi um pedido pessoal dos adeptos para a sua contratação. Como é que vê o fato do jogo da Seleção Nacional só decorrer cá em Maputo, sendo que na zona norte e centro também vive esse futebol?
Sim, como eu disse, a seleção nacional é de todos nós. Temos como exemplo as seleções dos outros países que disputam os jogos em várias províncias. Então eu acredito que se o nosso país optasse por esse sistema seria muito bom, porque a seleção é de todos nós. Há províncias que nunca viram o Lau King, há províncias que Sim, nunca sim. viram o Domingues e teriam essa oportunidade de ver esses jogadores pela primeira vez, porque eles também merecem fazer parte desse grupo. Então acho que os jogos não deveriam só ser disputados na capital, que os responsáveis acredito que deveriam arranjar maneiras desses jogos serem disputados nessas províncias, principalmente no norte, que os jogadores simplesmente ouvem falar do Domingues, nunca viram o Domingues. Falou de Cristiano Ronaldo como ídolo. Sabe que Cristiano Ronaldo tem uma rotina muito tem uma rotina muito regrada, tanto na alimentação, no exercício físico. Quer saber se inspira também nesse lado do Cristiano Ronaldo. Sim, Tem sim. feito exercícios extras fora do clube, tem controlado a alimentação. Sim, não exatamente como o Cristiano Ronaldo faz. Sim, sim. Sim. Mas Não, tem não esse sou o cuidado. Cristiano Ronaldo, sim. Eu me inspiro muito nele, mas não quer dizer que eu seja como ele. Sim, sim, sim. Eu sou o Lau King e Lau ele é o King. Cristiano Ronaldo. Então, claro que me inspiro nele, sigo algumas coisas que ele faz, mas nem tudo. Porque ele tem seus gostos, eu também tenho os meus gostos. Ele faz aquilo porque gosta de fazer, então eu também tenho que fazer as coisas que gosto de fazer. Claramente que a vida do jogador do futebol tem que ser regrada e só assim tu consegues alcançar o topo. E o Léo King tem cuidado com esse lado. De, Sim, 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 de vez em quando tenho esse cuidado, mas no meu tempo extra aproveito fazer tudo o que eu quiser. ok. O Léo King é natural de Pemba. Como é que vê Pemba, o futebol em Pemba? Como é vivido o futebol? Bem, neste momento o futebol em Pemba, digamos que é um pouco fraco, porque as equipes de Pemba, como eu posso dizer, primeiro é o único campo que existe em Pemba relevado e o campo que existe lá não está em perfeitas condições. Então as equipes de Pemba sofrem por esse fator e não só, os próprios jogadores de Pemba não têm outra visibilidade. Então acredito que existem muitos jogadores com um bom potencial em Pemba e se surgissem pessoas, digamos, olheiros que olhassem mais por esses jogadores, acredito que o futebol seria melhor lá. O que acha que está a falhar no nosso futebol nacional? Bem, como eu disse, são esses campos, os campos que influenciam, os campos sintéticos, acho que não fazem bem para a saúde do atleta. Os campos sintéticos, os campos relevados que não estão em condições, então aquilo afeta a qualidade do futebol nacional. Que pedido tem para os dirigentes nacionais? Que chegassem nesses sítios e controlassem essa situação. Qual é o sonho na tua carreira de futebol que gostaria de alcançar, que ainda não alcançou? Bem, neste momento o meu sonho é disputar os melhores campeonatos que existem fora do país, nos melhores clubes que existem fora do país. Está certo. Sabe que a carreira de futebol é muito curta. O que deseja fazer após terminar a sua carreira de futebol? Bem, neste momento, para falar a verdade, eu fiz o curso de contabilidade e auditoria, mas nunca pensei, neste momento, nunca pensei no que vou fazer depois de ser jogador de futebol. Mas, quem sabe, seja um contabilista. Contabilista. Está certo. O que é raro a nível do nosso futebol nacional, muitos não optam por se dar seguimento aos estudos. Se calhar vai ver por falta de tempo. É de louvar. O Lau King acha que a União Desportiva de Songo será campeão nacional? Bem, eu acho que todas as equipes este ano estão em perfeitas condições para alcançar esse objetivo. E neste momento estamos a liderar o campeonato com diferença de 4 pontos com o segundo classificado. Então, neste momento, estamos num bom caminho, mas é muito cedo ainda para afirmar isso. Mas eu tenho fé, acredito eu que este ano possamos ser campeões. Qual é a análise que faz do jogo de ontem frente ao Costa do Sol?
foi um jogo difícil, foi o segundo classificado, jogava em casa com o seu público, num relevado novo, num campo novo, né? Então era imperioso que eles ganhassem aquele jogo e caíram em cima de nós. Nós também viemos com uma missão estudada, sabíamos que em algum momento o Costa do Sol seria superior, porque estava a jogar em casa com o seu público, então viemos com uma lição estudada, com um bloco baixo, sempre na defensiva, esperando sempre os erros do adversário. Tivemos algumas oportunidades na primeira parte, infelizmente não conseguimos concretizar. O Costa do Sol na segunda parte concretizou a primeira chance que teve, mas graças a Deus, 5 minutos depois conseguimos empatar e infelizmente não conseguimos fazer mais do que isso, mas ganhando um ponto fora é muito bom para nós. Mais uma vez, surgiu como herói. Qual é a sensação de ter marcado o gol do empate diante do Costa do Sol? Bem, foi uma sensação boa, mas como eu sempre disse, não me considero muito um herói, porque futebol é um jogo coletivo, não? O Lauking não joga sozinho. A bola parte do guarda-redes, passa pelo defesa, passa pelo médio, vai para o ala, e o ala cruza, o Lauking marca. Então acho que o futebol é um jogo coletivo, não é tênis, não é um jogo individual. Então o herói não deveria ser o Lauking, o herói deveria ser a União Desportiva de Songo. O herói não deveria ser o Lauking, o herói deveria ser os Mambas. Então, neste momento não deveria ser o Lauking a estar aqui, mas sim todos os jogadores que deveriam estar aqui. Sim, mas quando falo de herói, falo porque foi a pessoa que deu segmento ao golo, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra poder entrevistá-lo. Desejo muita sorte na tua carreira e que marque mais gols pela seleção nacional. O que quer dizer para fechar o programa? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade por terem me convidado. Muita gente não conhece o Lauking, como é que o Lauking começa a jogar o futebol profissional. Muita gente ouve falar sobre o Lauking, mas algumas pessoas não conhecem o Lauking de verdade. Então, agradeço por essa oportunidade e só assim as pessoas acabam conhecendo o Lauking de verdade. Muito obrigado, caros telespectadores, por terem acompanhado o nosso programa. Essa foi a segunda edição do programa Super Atleta. Fiquem muito atentos que virão mais novidades.